Vamos lá, galera, prestem atenção e vamos falar para vocês aí agora das fronteiras do Brasil. Lembra que eu já havia mencionado a vocês que essa aula nós iríamos fazer separada. Então eu não fiz ela dentro do contexto e vou finalizar para a gente fechar ali as fronteiras do território brasileiro. Dada a dificuldade da aula, escolhi aí dentro de uma figura temática ali, somente um tema. Eu gostaria de falar para vocês que eu vou iniciar a aula falando do século XVII e relembrando vocês de algo que eu já mencionei a vocês, a colônia de Sacramento. Vamos lá? Então presta atenção, aonde que está a colônia de Sacramento? Ela está aqui. Professor, por que se o Brasil vem até aqui, a gente tem uma colônia? Eu não estou lembrado. Lembra que os reis portugueses, após a União Ibérica, fizeram toda uma campanha com os bandeirantes para encontrar novas atividades, expandir a população para o interior do Brasil? Então, dentro dessa expansão, nós tivemos a ocupação das áreas ali de Santa Catarina, aonde até veio portugueses para o Brasil, muita gente que estava na ilha dos Açores veio para o Brasil acompanhado com os bandeirantes, eles foram expandindo. Chegaram ali, montaram-se povoamentos até a região aqui da colônia de Sacramento, o que era extremamente importante. Essa colônia de Sacramento tornou-se rapidamente muito rica ali num prazo de um ano, já na sua construção. Isso por quê? Porque nós temos aqui o escoamento da prata das minas de Potosí. Aquelas minas da Bolívia, verdade, só que a Bolívia atual, porque na época era vice-reino do Peru. O que acontecia? Era-se explorado ali as minas, nas minas de Potosí, a prata, e a prata era conduzida até o Rio Paraná, na divisa entre Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Depois dali, embarcava-se ali em navios espanhóis, entrava ali pelo Rio Paraguai, contornava o Paraguai quase inteiro, entrava na Argentina, ia descendo até sair pelo Rio Uruguai aqui, nesse ponto especificamente. Então, quando as embarcações saíam aqui, qual que era o primeiro ponto de comércio? Colônia de Sacramento. A colônia de Sacramento, em pouco tempo, vai crescendo, se desenvolvendo numa riqueza e de uma forma muito próspera. Porém, qual vai ser as duas cidades concorrentes dela, que estavam no vice-reino da Prata? As cidades de Buenos Aires e as cidades de Montevidéu, que ficaram extremamente satisfeitas. Inclusive, para esse momento, os espanhóis que estavam em Buenos Aires com mais um grupo de índios invadiram a colônia de Sacramento e fizeram uma grande destruição lá. A população que sobreviveu fez uma reclamação enorme à coroa portuguesa, que chamou a coroa espanhola e negociou o tratado em 1681, o Tratado Provincial de Lisboa. O que deixou claro ali nesse tratado que a colônia de Sacramento ela continuaria sob posse dos portugueses, mas não poderia crescer em hipótese alguma. Porém, qual era o interesse português? No escoamento da prata das minas de Potosí, conhecida também como a prata peruana. Fique atento, porque algumas questões de vestibular não falam da prata das minas de Potosí, da atual Bolívia. Vem trazer para você a prata peruana, essa prata do vice-reino ali do Peru. Bom, preste atenção. Durante um tempo ali a situação vai ficar tranquila na colônia de Sacramento, porém haverá invasões novamente promovidas pelos espanhóis, dado ali o crescimento das atividades ligadas à cana-de-açúcar, ao couro, ao cacau e vários outros ali, o que concorria direto. Isso sem falar que quem morava em Sacramento ganhava muito dinheiro, pois comprava barato o couro no porto de Buenos Aires e vendia no porto do Rio de Janeiro, mandando isso também para Lisboa. E, no caso, aqueles que atuavam ali no porto de Buenos Aires ficavam riquíssimos, né? Pois tinham contato com a prata, pagavam muito barato e vendiam muito caro no Rio de Janeiro e depois para ser exportado para Portugal. Era uma atividade muito próspera, porém, que deixava ali os espanhóis extremamente insatisfeitos. Por isso, pouco tempo depois, haverá um conflito na região. Bom, acontece que ocorreu um conflito na Europa, a Guerra de Sucessão do Trono Espanhol. É aí que é fundamental para nós.
Bom, nessa guerra ocorre o seguinte, né? Vou tentar fazer um breve resumo. O rei Carlos II morreu sem deixar herdeiros. Quando ele estava muito doente, mas muito doente, ali, houve um rei francês que se aproveitou da situação. Esse rei, ele pensava em coisas extremamente grandes e ter um grande domínio sobre a Europa. Quem é? Luís XIV. Luís XIV interferiu ali na sucessão do trono espanhol. Fez com que Carlos II, influenciou o rei Carlos II, já velho, caquético, doente, a assinar um testamento ali em que a posse do território espanhol e de toda a colônia da América espanhola e as terras espanholas ficaria ali para o rei como herdeiro Felipe ali Bourbon. Então, passando para a família Bourbon, sabendo que a origem dos Bourbons é espanhola e não francesa. Vamos lá. Bom, preste atenção, a situação não ficou muito legal. Quando o rei morreu, Felipe Bourbon, espanhol, apareceu ali. E a situação chamou a atenção. Os territórios do Sacro Império Romano Germânico se levantaram. A família Habsburgo falaram: opa, morreu, mas eu tenho laços familiares com os espanhóis há muito mais tempo. Como assim? Vai colocar ali? Não, mas é o testamento. Essa situação acabou gerando uma briga entre França, ali que apoiou a Espanha, e do outro lado nós temos o Sacro Império Romano Germânico com a família Habsburgo, apoiado ali por quem? Pela Holanda e apoiado também pela Inglaterra. Nesse conflito, devido aos laços de relações ali econômicas que havia, que eram mais fortes do que as francesas entre Portugal e Inglaterra, Portugal também entra apoiando ali o Sacro Império. Bom, aí, né, colônia de Sacramento foi a desgraça no meio desse conflito. E houve ali com um rolo compressor, né? Os espanhóis foram para Sacramento e destruíram tudo. Inclusive, ali invadiram a ilha de Santa Catarina, que é hoje a região ali de Florianópolis. Tomaram conta e falaram que era deles e tal, em meio a essa guerra. O que acontece? A guerra terminou. Quando a guerra terminou, com a vitória de Espanha e França. Porém, não é uma vitória muito legal. Por quê, professor? Porque, no caso, Felipe Bourbon assumiu o trono. Beleza, fechou as coisas. Por outro lado, a Espanha foi obrigada a ceder à Inglaterra a região de Gibraltar. Foi obrigada ali a ceder vários territórios ali para todo mundo, e no meio disso tudo, né, acabou sendo prejudicada. E por outro lado também, esse conflito todo acabou dando condições de fecharem alguns acordos anos depois, e ali com a Inglaterra ao lado de Portugal, coisas que favoreceram a Portugal. Por outro lado, aí nós temos os tratados ali que foram fechados. O primeiro tratado foi o Tratado de Utrecht, 1713. Esse tratado abordou algumas coisas da Europa, mas ele se relaciona com o Brasil. Em 1713 ficou definida a fronteira entre a Guiana Francesa e o Amapá, aquilo que era de fato território português e aquilo que será território francês. Encerrou-se a discussão. Foi assinado o segundo Tratado de Utrecht, 1715. Esse daqui entre Portugal e Espanha. E o que fica nele? Garantiu a posse da colônia de Sacramento a Portugal. Que nesse momento, Portugal ali já com o contato do ouro brasileiro, 1715, o ouro havia sido descoberto em 1693, já estava numa situação financeira diferenciada da Espanha, enquanto a Espanha estava em crise. O poder diplomático de Portugal agora é muito maior e tem o poder econômico do ouro, Tratado de Mito em 1703, o que ajuda muito ali com o apoio da Inglaterra nesse tratado. Consolida a situação e ali se faz uma série de reformas na região.
Inclusive a colônia de Sacramento se torna algo extraordinário produtivo. Até 1725, ali foi uma colônia de riqueza extrema. Ela não cresceu mais do que aquilo, mas as atividades econômicas ali bombavam. O contato que ia ali entre colônia de Sacramento, Porto ali de São Vicente, Porto Rio de Janeiro, Porto Salvador, ia toda a transação referente ao ouro, Portugal. Era uma dinâmica fora do comum. E o contato do couro, o couro era vendido ali numa situação que era sem noção. Quem estava em Sacramento ficava muito rico. Por volta de 1723 até 1728, nós tivemos ali uma grande invasão ali dos espanhóis, que arrebentaram com a região. Bom, galera, muito obrigado a vocês. Até o próximo vídeo.